Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor, e inclusive pela beleza de tudo aquilo que Ele criou. E nós estamos nos alegrando no Evangelho do Senhor, que nós estamos meditando em Romanos. O livro de Romanos é uma exposição fantástica de todo o Evangelho, inclusive tirando muitas dúvidas que com certeza as pessoas da época e até de hoje teriam e hoje têm sobre a obra redentora de Deus. E nós gostaríamos de recapitular um pouco, porque nós chegamos no capítulo 10, que faz parte de um bloco onde o apóstolo Paulo está falando o que aconteceu no final das contas com aquele que era chamado de o povo de Deus, o povo de Israel. E nós temos em Romanos um propósito do apóstolo Paulo em escrever especificamente para aqueles irmãos lá de Roma. O propósito do apóstolo Paulo não é só expor o evangelho. O propósito do apóstolo Paulo é resolver algumas questões, das quais nós podemos dizer que, além de edificar os irmãos com o evangelho, o apóstolo está dando antecipadamente uma defesa sua, porque lembre-se que ele está sendo perseguido pelos judaizantes e vai a Roma para se defender. E ele então, previamente, oferece uma defesa mostrando que o que ele prega não é contra nem o Império Romano, como no capítulo 13 ele vai mostrar, ao falar da submissão às autoridades, nem contra os judeus, como ele vai mostrar no capítulo 10 até o 11, ou 9 até o 11, em que ele fala do seu amor ao seu povo, os judeus. Mas, além disso, ele, inclusive, dentro também desse propósito, precisa resolver uma questão muito clara em Roma, né? Porque uma vez que os judeus foram expulsos de Roma e estavam criando problemas para o próprio cristianismo, eles terminaram sendo indesejados dos gentios. Então, Paulo, de um lado, oferece uma defesa do que realmente ele está pregando, já que estão acusando falsamente o apóstolo de se voltar contra o seu povo ou e contra Roma, mas ele também precisa evitar um antissemitismo, ou seja, que o cristianismo se torne avesso ao judaísmo. Ele precisa evitar isso, claro, que a igreja precisa viver uma verdadeira comunhão, e dois, fundamental, que rejeitar completamente o povo judeu geraria aquilo que aconteceu no segundo século, quando Marcião quis separar de tal modo o judaísmo ou os judeus dos gentios, que chegou a tirar toda a escritura do Antigo Testamento de dentro dos livros, né, entre os livros canônicos. Portanto, as consequências de um antissemitismo dentro do cristianismo, ainda que não fosse físico, não houvesse uma perseguição dessa natureza, essas consequências seriam sérias, porque a igreja terminaria excluindo de seu meio tudo aquilo que Deus fez por meio desse povo, o povo judeu. Então o que acontece é que o apóstolo primeiro mostra que o evangelho é para todo mundo, né? O evangelho, ele de fato é para judeus e gentios, e não há distinção nisso. É bem interessante que nesse ponto, a carta de Paulo aos Romanos, ela explica algo que hoje nós encontramos, por sinal, mesmo 2000 anos aproximadamente depois, com um problema, que é exatamente essa forma de tratar distintamente judeus e gentios. E lá em Roma, ou na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz o contrário, ele une, né? Ele mostra que, ainda que Deus tivesse usado o povo de Israel durante o tempo para trazer, inclusive, a Escritura, como ele diz no capítulo 9, as promessas, o culto, as alianças, eles são um povo como qualquer outro povo no que diz respeito ao trato de Deus a respeito da redenção. Ou seja, nós devemos olhar para qualquer judeu, para Israel, como um povo que deve, tanto quanto qualquer outro povo, se submeter ao evangelho que é pregado indistintamente, como nós já vimos, inclusive, em Romanos capítulo 10. Então o que ele faz? Capítulo de 1 a 8, ele expõe o evangelho.
O Evangelho é contado em sua inteireza, inclusive começando do problema que é o pecado, né? O homem pecador, portanto, ele evidencia sua necessidade de uma salvação. Não é à toa que todos os povos têm uma consciência de que precisa fazer algo para satisfazer a divindade. O homem precisa, ele sente a necessidade de salvação pela própria característica que está presente e é fácil de se ver, que é o pecado no pecador. Então, ele começa por aí, mostra que isso não tem distinção, tanto judeus quanto gentios são pecadores, nem judeus por conhecer a lei podem se considerar melhores, nem gentios por não conhecerem podem se considerar melhores, ou seja, nem o conhecimento da lei os torna salvos diante de Deus, porque continuam sendo pecadores. Nem a ignorância, que inclusive muitas vezes em nossos dias é tratado como um meio de salvação. Ah, mas ninguém sabia de nada, então Deus vai simplesmente perdoar. Ah, cara, mas a ignorância não é um meio de salvação, né? Então nem os gentios poderiam se considerar indesculpáveis só porque não sabiam da lei ou não sabiam da revelação de Deus. Basta lembrar que todos os seres humanos, indistintamente, inclusive podemos dizer que até aqueles grupos que são chamados de mais primitivos, como por exemplo os índios, que normalmente por causa de uma cultura diferente, né, da nossa, demonstram certos comportamentos que na sociedade atual são considerados mais primitivos. E eles têm noção de certo e errado. Todo povo tem, inclusive eles entre si mesmos vão se acusar a respeito de erros que fazem parte de sua própria cultura. Então todo homem sabe. E o apóstolo Paulo mostrou que todos estão precisando, todos carecem da glória de Deus, todos precisam da salvação. E segue então que ele vai falar como Jesus Cristo é o segundo Adão, aquele que morreu para nos justificar. E aí a primeira parte da redenção é mostrada, ou seja, o justificador, que lá em Zacarias 3, que com a graça do Senhor faremos a exposição nesse domingo, amanhã, ele fala do tribunal em que o pecador é réu. E o Senhor Jesus, ele é o advogado de defesa, é aquele que substituiu. E a primeira parte da redenção, portanto, é exatamente a necessidade de um justificador, de alguém que pague o pecado desse pecador, já que a pena para o pecado é a própria morte, né? Então, alguém tem que pagar, e por isso Jesus morreu. E ele fala, então, como primeira parte do Evangelho, da obra redentora externa a nós, que é a obra de Cristo Jesus. Mas ele também fala sobre a obra interna de Deus, que é a obra do Espírito Santo. E aí o capítulo 8, depois de mostrar a tensão que existe na humanidade, mesmo com a justificação de Cristo, a tensão que é, somos imagem de Deus, mas ainda somos pecadores, e aí a pergunta é, como se resolve isso? Bah, Jesus morreu por mim, poxa vida, perdão alcançado pelo pagamento da dívida, mas e como é que eu vou mudar a minha vida, né? E como é que se resolve o problema dentro de mim? Capítulo 7 mostra a tensão, exatamente essa crise existencial que o pecador vive ou convive com ela, entre ser imagem de Deus e saber fazer o que é bom, e ser um pecador e estar sempre propenso, sempre inclinado ao mal. E o capítulo 8 responde, diz assim, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem traz a liberdade, o Espírito de Deus é quem opera de tal maneira que o pecador é regenerado e é conduzido a uma nova vida, claro, em Cristo Jesus. Bom, então, resolvido a questão do Evangelho. Ele anuncia todo o plano de salvação, capítulo de 1 a 8. Mas aí surge uma dúvida que, como eu disse, é uma resposta necessária a duas questões. Primeira, ele está mostrando que a sua pregação não ofende em nada nem judeus, nem romanos. 2, ele vai mostrar a resposta daquilo que estava acontecendo. Por que Israel então não creu? Mas não foi para Israel que fora prometido pelos profetas o Messias. Não foi para Israel que fora prometida a obra da salvação. Mas eles não creram, claro. E não é todo mundo. O próprio apóstolo Paulo é judeu. E ele vai responder, inclusive, isso. Então, a dúvida sobre como devemos ver a questão de Israel.
E no capítulo 9 ele começa a responder. E é interessante, como nós já falamos várias vezes, observar que é a única carta em que o judaísmo é exaltado. Não me refiro à religião, mas ao povo como um todo. Ele é exaltado, porque aqui o apóstolo Paulo quer mostrar, primeiro, que ele não é inimigo do seu povo, e segundo, que eles foram sim instrumentos de Deus para trazer a revelação, tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento. Inclusive até, podemos dizer, no Novo, já que o único que não era judeu era Lucas. Então ele mostra a causa do endurecimento. Primeiro, Deus não é obrigado a distribuir ou manifestar a sua misericórdia para com todos. O que você quer dizer com isso? Os judeus pediram misericórdia e Deus não deu? Não. É exatamente o contrário. Ele quer dizer que Deus não é obrigado a estar quebrantando o coração de todas as pessoas. Porque o pecador, ele não quebrantado, mantém o seu coração endurecido. Então Deus não é obrigado a quebrantar o coração de todo mundo. Deus tem que quebrantar o coração de 1, de 2, de 3. Judeus tem que ser de todo mundo. Não. Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser. Os pecadores de coração duro, com toda a sua maldade, não podem obrigar Deus a quebrantar o coração deles. Na verdade, é por isso que eles não vão ao Senhor. Então a primeira resposta é, peraí, Deus não é obrigado a estar tocando no coração de todo mundo por causa da dureza deles. Então, Deus, na sua liberdade, ele toca no coração de quem ele quiser. E aí, basicamente, uma primeira resposta se resume nessas palavras. E aí, em segundo lugar, ele vai mostrar, o problema é deles. Eles não se converteram. E aí, no capítulo 10, nós vimos isso. Ele mostra que a pregação da palavra é um meio de salvação. Mas eles estão ouvindo a pregação da palavra. Então, o problema é que eles estão com o coração endurecido. E aí nós seguimos com o capítulo 10, a partir do versículo 16, que é o nosso texto de hoje, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Qual é a questão? Ele antes, a partir do versículo 5 até o versículo 15, falou, mas a pregação está acessível. Todo judeu está ouvindo o evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele antes de pregar aos gentios, ia sempre aos judeus. Ele sempre ia até uma sinagoga, pregava o evangelho e deu então aos judeus a oportunidade de crer. A questão então é, Senhor, mas que ninguém está acreditando. Então, esse segundo ponto, ele mostra que os judeus são indesculpáveis. Nem coloque a culpa em Deus. O povo não foi salvo porque Deus não quis que o povo fosse salvo. Opa. Pera aí. O evangelho está acessível a todo mundo. Deus não é obrigado a estar quebrantando o coração de todo mundo. O evangelho já está acessível. Então, portanto, primeiro, Deus não tem obrigação para com seu ninguém. Segundo, a pregação da palavra está aí. Por que você não acredita? Então, ele cita o Antigo Testamento, lembrando que os profetas também pregaram a palavra do Senhor e a geração de cada profeta não creu. Até Jesus, em Mateus, capítulo 23, ele nos fala que os profetas foram mortos pelo povo de Israel, que perseguia até a morte aqueles que comunicavam a palavra de Deus, que podemos dizer era o evangelho para a época, era o chamado ao arrependimento. Eles não creram. E ele agora está exatamente citando, como ele disse, o que o profeta Isaías havia dito. E ele então continua. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Observe que eles estão ouvindo e eles estão rejeitando. A culpa, portanto, era dos próprios judeus. Não era do apóstolo Paulo, porque ele estava cumprindo sua parte, que era pregar a palavra, e nem de Deus, que enviou o apóstolo Paulo para pregar a palavra. Mas, pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus comunicando a sua existência, glória, poder, sabedoria, por meio da criação.
Salmo 19, que fala da natureza, da criação como um todo, manifestar a glória de Deus. Opa, opa, opa. Então quer dizer que nem mesmo o índio, na época em que estava isolado do cristianismo, poderia dizer assim: nós nem sequer tivemos um testemunho da existência de Deus. Não é assim. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, já tinha dito isso. Romanos 1 já tinha dito isso, a partir do versículo 18. Mas os céus proclamam a glória de Deus. Portanto, poxa, todo mundo está ouvindo. E eu posso até dizer: e você crê no Senhor Jesus? E você está realmente andando com Deus Criador por meio de seu Filho, pela graça do Espírito Santo? Mas o testemunho está aí. O que está faltando para você verdadeiramente crer no Evangelho e então viver em Cristo, segundo o Evangelho? Conforme diz Paulo em Gálatas, um texto que nós repetimos frequentemente: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse Evangelho vivenciado, o dia a dia de um cristão, é Cristo em mim. E esse é um convite que observe que você também tem recebido. Portanto, é colocado nas suas mãos uma responsabilidade, que é a responsabilidade de dar uma resposta ao Evangelho, como o apóstolo Paulo está dizendo. E aí ele pergunta mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Israel não ouviu a palavra de Deus? Então, peraí, se ele ouviu, então por que responsabilizar Deus pela dureza de coração deles? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Observe aqui duas questões. Primeiro, Deus mostrando que a entrada dos gentios dentro do povo de Deus é algo bem antigo como revelação. Porque os profetas já anunciavam que um povo que não conhecia a revelação de Deus iria conhecer. E observe que ele diz: revelei-me aos que não me perguntavam. E aí isso nos aponta a graça divina de se revelar ao pecador. E é aquela primeira questão que ele respondeu: olha, Deus não é obrigado a estar se revelando para ninguém. Deus, por exemplo, se revelou a Moisés porque ele quis se revelar a Moisés, mas obrigação nenhuma ele tinha. E Deus quis se revelar aos gentios. Só que antes, Deus se revelou aos judeus, lá no Antigo Testamento, inclusive. E até podemos dizer, o ápice da revelação de Deus é a vinda de Cristo. Pense, o Filho de Deus se fez carne, aquele que é a imagem do Deus invisível, e fez no meio de Israel, não dos gentios. No meio de Israel fez sinais tão extraordinários que nunca foram vistos. A ponto, inclusive, de gregos irem até o meio dos judeus, tentarem falar com Jesus, e Jesus diz: agora não. No momento certo, nós conversaremos. Que era a respeito do momento em que eles ouviriam sim o Evangelho. E agora, aqui na carta aos Romanos, eles estão ouvindo o Evangelho. Portanto, nós vemos a graça divina e a liberdade divina de se revelar a quem quiser. Vamos fazer uma comparação para você entender. Você, por acaso, é obrigado a se dar a conhecer a todas as pessoas do mundo? Você, por acaso, é obrigado a sair falando da sua vida para todas as pessoas do mundo? Não, você faz isso para quem você quer. E você escolhe pessoas especiais, por exemplo, sua esposa, seu esposo, seus filhos, ou amigos mais chegados. Então, você fala de si mesmo para aqueles que você quer, para aqueles irmãos da fé. Então, não é uma obrigação sua, mas você pode e faz isso para algumas pessoas. É a mesma coisa, que é exatamente aquela primeira parte da resposta sobre o porquê eles mantêm o coração duro. É porque Deus não é obrigado, em hipótese alguma, a se revelar para qualquer pessoa. Ele se revela para quem ele quer também. E Deus, que já havia se revelado para os judeus do Antigo Testamento, ele não estava nem um pouquinho obrigado a estar novamente se manifestando, se revelando nesse período aqui em que eles mantiveram o coração duro. Mas, ao mesmo tempo, era eles que não queriam ouvir.
Por quê? Porque eles tinham a revelação que o próprio apóstolo Paulo estava anunciando, o evangelho da graça do Senhor. Então, primeira questão respondida nesse momento é: Deus quis se revelar aos gentios. Ele quis dar a graça da salvação. E a segunda é: peraí, mas pelos próprios gentios que receberam a revelação, os judeus viram a graça do evangelho manifestando o poder salvador de Deus, porque os gentios se converteram e então pôs em ciúmes o povo judeu, que, vendo a conversão dos gentios, em vez de eles responderem: também queremos este operar gracioso, poderoso e maravilhoso de Deus que estamos vendo entre os gentios, em vez disso eles fazem o contrário, eles dizem assim: não, vamos para o lado oposto, não queremos nada dos gentios, portanto também não queremos o evangelho. Então se tornam duas vezes indesculpáveis, um porque ouviram, outro porque se rebelaram. E aí, então, Paulo, como nós lemos, termina dizendo: todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus, no Antigo Testamento, manifestou muitas vezes sua palavra, inclusive com sinais, e podemos, como nós já falamos, dizer que nos dias de Jesus, de forma extraordinária, nunca vista. Por isso, inclusive, Deus disse: olha, até Sodoma e Gomorra terá um juízo menor do que essa geração, que, vendo o próprio Filho de Deus, rejeitou completamente. Então, o povo judeu se torna indesculpável inúmeras vezes, porque na verdade ele sim estava recebendo o evangelho. Deus estava sim cumprindo a sua palavra, levando ao povo a salvação por meio do evangelho pregado pelo, inclusive, apóstolo Paulo. Claro, dentre os demais, porque os outros apóstolos, mais do que até o apóstolo Paulo, estavam entre os judeus pregando a salvação. Então, responsabilidade dos judeus. E aí eu gostaria de aplicar a sua vida. Você tem ouvido o evangelho? Então não rejeite o evangelho. Você tem a criação que revela a existência e a glória do Criador. Nada disso poderia surgir do nada. Você tem ouvido a palavra, porque inclusive pelas redes sociais o evangelho tem sido anunciado largamente. Você tem recebido, portanto, tudo o que precisa para crer no Deus Criador e Redentor, aquele que nos criou, nos sustenta e nos salva por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Então não rejeite, porque naquele último dia, quando Jesus voltar e então chamar o seu povo, você não vai poder dizer a ele: mas Senhor, eu não sabia. Você sabia. E haverá tanta gente testemunhando que fizera a obra em sua presença e você teve a oportunidade de então abraçar, porque não foi cobrado nem ouro e nem prata, porque o preço da redenção já foi pago, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você só precisava crer de todo o seu coração, confessar a Cristo de toda a sua alma e então andar com Ele, algo que é extraordinariamente maravilhoso. Então, não rejeite esta graça, para que você também não seja culpado e indesculpável no último dia, o dia da volta de Jesus. Então, comece a jornada que o Senhor mesmo está propondo para você em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te louvamos, Senhor Deus, por desfrutarmos de uma criação maravilhosa que o Senhor fez e deu ao homem. Mas mais ainda, obrigado por Cristo Jesus, teu Filho, que foi dado a nós, Senhor Deus, por meio da cruz do Calvário, por meio da entrega, da dádiva, do operar do Espírito Santo, e que nos foi revelado pelo Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de podermos glorificar, agradecer ao Senhor por meio da nossa vida e também pela pregação, o testemunho da obra de Cristo Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo e ajude-nos, abençoe-nos em toda essa jornada para a tua glória. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.